Irmãos, é por isso que eu falo, Deus está sempre disposto a abençoar. Mas olha só, antes de nós entrarmos aqui rapidinho, eu vou até resumir a mensagem, né? Eu me atentei para o que a irmã falou ali, né? Onde começou a bênção, essa bênção na vida da irmã? Deus quis usar a minha esposa para comunicar com ela, começou ali. Então, às vezes, uma bênção começa numa informação. Comunicação. Fala, a pessoa vai empurrar atrás. Então, isso é a força de quê? De nós? De amor. Isso é muito importante. Então, vamos para Esdras, porque a hora perdoa. Capítulo 7, Esdras, antes de Neemias, tá? Lá no grupo dos livros históricos da Bíblia, capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos só, porque a história é grande, mas a gente tem que trabalhar com o tempo, né? Tem que ter sensatez, né? Em nome de Jesus, sai. Amém. Sai do jeito, sai do mesmo, irmão. Provação da vida, né? É porque a vida estava presa no fecho e atrapalha o pedaço da letra. Não, porque da letra aqui, ela come um pedacinho da letra. Entendeu? Essa Bíblia, ela tem as letras no fechamento dela, eles não tiveram cuidado com isso. Normalmente no fechamento é uma abertura, né? Vocês fizeram muito perto, então quando chega no meio, a letra fica muito. Entendeu? Apaga aí, se tiver aqui, não dá para ver. Senhor nosso Deus e Pai, perdoa-nos dos pecados nesta noite. E eu peço, Senhor Pai, que o Senhor venha me usar conforme a tua vontade, para que eu fale a tua palavra e a igreja continue sendo alimentada pelo poder da tua palavra, mediante o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, Esdras 7 diz assim: passadas estas coisas, no reinado de verso 1 em diante, Artaxerxes, esse nome é difícil, né? Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraias, ou Seraías, né? Filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salom, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Verso 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês
no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Então, vamos parar para ver por aí. Então, irmãos, Esdras, ele foi um dos que subiram da Babilônia para a reconstrução da cidade. E, especificamente, ele era um escriba, um intérprete da lei, né? Ele entendia da lei, certo? Ele era um homem que conhecia bem a lei do Senhor. Tanto é que nós vamos analisar aqui no versículo, de número 10, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então ele tinha disposto o quê? A sua mente, o seu coração, para buscar a lei do Senhor. Então quando a pessoa ela dispõe em seu coração para algo, Deus vai usar ela naquele algo em que ela se dispôs e teve aquele propósito para com Deus. E precisaria muito disso, né? Ou seja, ele fez isso para cumprir a lei, né? E para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Então sempre vai ter alguém que vai dispor o coração para buscar e para ensinar. Porque eles estavam, né, indo para Jerusalém para reconstruir a cidade, para reconstruir ali o templo. E Esdras, ele foi com esse propósito de quê? De ensinar o povo, de estar ali anunciando, orientando o povo acerca da lei do seu Deus. E o interessante, meus irmãos, é que aqui, eu gosto muito dessa expressão, para a gente ensinar, até para pregar uma ênfase aqui desse trecho, capítulo 7, né? E de outros capítulos também. No verso 10, melhor dizendo 9, no finalzinho, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Então, eles chegaram a Jerusalém segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Então, por que eles conseguiram empreender aquela grande viagem, que era uma viagem perigosa, não é? Não era fácil. Mas por que eles conseguiram tudo? Foi porque Esdras somente propôs em seu coração de buscar a lei de Deus? Foi porque Esdras se dedicou? Foi porque Esdras se esforçou? Não. Em primeiro lugar, foi porque a boa mão de Deus era com ele. Amém. E o que significa isso? Mão de Deus sobre alguém. Direção de Deus sobre a sua vida. Poder de Deus sobre a sua vida te guiando. Se nós formos fazer algo para Deus sem a boa mão de Deus sobre nós, sem a direção, o poder do Espírito Santo, a unção de Deus, nós não conseguiremos fazer a vontade de Deus. Então a boa mão de Deus foi com eles. Quando eles, Esdras e eles também se dispuseram, porque o propósito era de quem? E para quem? Era de Deus, e para a glória de Deus, Deus foi com eles. Amém. Outra coisa, o rei aqui deu autoridade para Esdras conseguir adquirir tudo que ele precisasse, tudo que ele falasse, tudo de que ele precisasse, ele poderia ter, porque o rei deu autoridade para ele. Outra coisa que eu observo aqui, Deus, quando ele separa alguém, é um propósito pessoal, é um propósito para uma igreja, seja para um grupo, qualquer pessoa. Quando ele separa um povo para o seu propósito, tudo que aquele povo precisar ao longo da caminhada, Deus vai prover. Amém. Vai prover. Pastor, mas nesse caso, o rei proveu para ele tudo que ele precisou, porque ele teve um diálogo com o rei.
não é? E o rei proveu para ele na hora. E para nós, será que vai ser na hora também? Será que vai ser dessa mesma forma que foi com Esdras? Não necessariamente, pode ser na hora, como pode ser depois. Por exemplo, vamos pegar um dado, uma informação. A irmã sabia fazer plano de trabalhar ali, a irmã sabia de alguma coisa disso na vida, antes de receber informação, a irmã tinha alguma direção. Mas o que a irmã fez com o esposo? Vieram para a casa de Deus, começaram a fazer a obra de Deus, e Deus deu a direção da irmã como ele dá para qualquer pessoa. Não é verdade? Então, isso é a boa mão de Deus. Quando a gente está no propósito de Deus, na obra de Deus, a gente vai, não sozinho, a boa mão de Deus vai com a gente, e tudo que a gente precisar, Deus vai dar na hora certa. Pastor, mas ainda não deu, eu estou esperando algum tempo. Calma, eles precisaram e tiveram, mas a empreitada, vou usar esse termo, a obra era grande. Não, a obra foi conseguida assim no estalo. Houve problema, e muito problema, mas porque eles perseveraram em seguir a Deus, desde quando eles estavam na Babilônia, eles perseveraram lá e perseveraram na caminhada. Quando eles chegaram lá em Jerusalém, a Bíblia fala que houve muita oposição, mas Esdras não parou de fazer a obra de Deus. Ele estava determinado, ele sabia o que ele queria, e ele sabia que a boa mão de Deus estava sobre ele. E se ele está sobre a sua vida, a nossa vida, ninguém vai nos parar, ninguém vai nos deter, porque Deus, a boa mão de Deus está sobre a nossa vida, e nós precisamos da boa mão de Deus nos dirigindo, porque se a boa mão de Deus não nos dirigir, nós não vamos conseguir nada. Se nós não nos permanecermos no propósito de Deus, nós vamos conseguir alguma coisa? Se nós não permanecermos no propósito de Deus, a boa mão de Deus vai dirigir a gente. Na hora que começar a acontecer oposição, como aconteceu para eles, quando eles chegaram em Jerusalém, aqui estava quando viagem, né? Eles chegaram, eles tiveram problemas. Mas por que eles perseveravam em seguir a Deus? Eles resistiram e prevaleceram. Preste atenção, aqui é uma parte da história. Aqui eles chegaram em Jerusalém. Chegando lá, os inimigos se levantaram. A Bíblia fala isso. Pastor, os inimigos se levantaram? Sim, mas se levantaram para quê? Para cair. Porque Esdras, Neemias, esses homens estavam sob a palavra e a boa mão de Deus. E aí no versículo, olha só, para você ver como é uma ênfase, aqui 12, vamos ler o 12, né? Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote, ele era escriba e também sacerdote, né? Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Verso 15: e para levares prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E por aí vai. Então o rei deu autoridade para que ele, acerca de tudo que precisasse, tivesse, pedisse, e o pedido dele seria como uma ordem. Todos teriam que prover para ele o que ele precisasse. Então, quando Deus está na sua vida, vai faltar o necessário para a obra? Não. Por quê? Porque Deus está na sua. Lembra-se disso, hein? Agora vamos dar um salto aqui para o versículo 19.
18, 19, né? Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios, verso 19, que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. Ó, irmãos, olha só. Alguns dizem que não, outros que sim. Alguns dizem que esses utensílios aqui são os utensílios que o rei Nabucodonosor, quando destruiu Jerusalém, levou para a Babilônia, destruiu o templo. E agora está sendo restituído. A palavra restituição é trazer de volta. Agora, tem pessoas, vai para o capítulo 1 aí para você entender da melhor maneira possível, né? Embora o tempo, mas eu não posso deixar de recitar. Capítulo 1, verso 7, você vai entender. Isso é bom também para o ensinamento. Verso 7 do capítulo 1. Também ao rei Ciro, o rei Ciro, melhor dizendo, tirou os utensílios da casa do Senhor, capítulo 1, verso 7 e Esdras, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Ó, os utensílios que haviam sido tirados do templo de Jerusalém e foram levados para a casa dos deuses do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Tirou, verso 8, os Ciro, rei da Pérsia, porque aqui já era no Império Persa, certo? O domínio, o Império Babilônico já havia sido vencido, e aqui já era o domínio persa, certo? Por isso que fala o verso 8: tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, e por aí vai. Aí o pessoal fala que esses utensílios já haviam sido levados ali no capítulo 1. Então, os do capítulo 7 não podem ser os mesmos, mas pode ser que aqui eles não conseguiram levar, né? Ou levaram uma parte e lá ficaram alguns, né? Que foram levados naquele momento. Bom, não se pode falar isso com exatidão, pelo menos no que eu dei uma lida. Porém, eu quero trabalhar, isso aí é fato, né? Com a palavra restituição, aqui no capítulo 7, verso 19. Então, o rei mandou restituir os utensílios ele restituiu os utensílios a quem? A Jerusalém. Porque eram utensílios para quem? Para o Deus, seriam usados para o Senhor. Certo? Então Deus traz de volta o que foi levado. Porque Deus prometeu que o povo iria voltar depois de 70 anos, né? Deus iria retornar o povo para a sua terra. E retornou. Então isso é importante. Agora, vamos dar um salto aí para o versículo de número 23. Tudo quanto, do capítulo 7 se ordenar, capítulo 7, verso 23, segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois, para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Tudo que mandar, que seja feito, para que não haja ira do Deus deles contra nós. Olha só o temor desse rei. Ele sabia que aquilo tinha que acontecer, que Jerusalém tinha que ser reconstruída. Era uma questão de mandato de Deus, não é? Olha só a consciência dele, né? E aí no versículo aqui agora, 24 em diante, também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios, ou seja, não cobre a eles nada. Olha só, tu és, verso 25, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem
a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabe, que lhe as façam saber. Todo aquele, verso 26, que não as observar, ou não observar a lei do teu Deus, e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Verso 27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim, olha só o que ele disse em Esdras, a sua misericórdia, verso 28, perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Olha que maravilha. Vocês acham que Esdras não precisou de ser animado, não? Aqui ele fala claramente, preste atenção no finalzinho do versículo 28, parte B, depois do ponto aí, ó. Assim me animei, verso 28, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim. Então ele se animou por quê? Alguém o animou. Por causa da boa mão do Senhor sobre ele. Então a boa mão de Deus vai te animar para você fazer a obra. Ele precisava, aqui não foi só fé, ele agiu e Deus também agiu conforme a fé dele, porque ele estava fazendo a obra de Deus, e a boa mão de Deus animou ele, porque a obra era uma obra grande. Eles chegaram a Jerusalém, aquela viagem já foi uma viagem longa, com perigo ali de assaltos, de pessoas querendo matá-los também. Por isso que houve tanto esforço para que se empreendesse tudo isso para ele voltar. Foi a concessão do rei, o rei concedeu ele tudo que ele precisava, porque todos estavam atentos com relação ao perigo dessa viagem. E lá eles chegaram, porque a boa mão de Deus foi com eles. E aqui ele fala que a boa mão de Deus o animou. Esdras se deparou também com desafios, com perigos, com ameaças, com pessoas que não queriam que Jerusalém fosse reconstruída. A Bíblia fala isso, você vê isso em Neemias. Então havia todo um movimento no mundo espiritual e no mundo físico para que Jerusalém não fosse reconstruída. Mas Jerusalém foi reconstruída porque ela era não apenas a capital física de Israel, ela era a capital espiritual de todo o planeta Terra. Por isso que houve tanto problema, por isso que o inimigo se levantou com tanta fúria para tentar frustrar. Mas aí por que ele não conseguiu? Ele conseguiu parar a obra. O livro de Neemias fala isso. Ele embargou a obra por alguns anos, ele conseguiu. Os inimigos da reforma pararam a obra por alguns anos. Mas como Deus tinha esse propósito, e essa profecia de Deus tinha que se cumprir, ninguém, em última análise, poderia deter a obra de Deus. Deus tem um propósito para a igreja? Sim. O propósito da igreja ele pode ser detido? Por quê? Deus é com a igreja. Deus é com a igreja. Jesus Cristo morreu pela igreja. Pastor, mas e se alguém se perder? Na pior das hipóteses, alguém pode se perder, mas a igreja de Deus não pode se perder, porque quem é o cabeça da igreja é Jesus Cristo, e aquele que está na igreja e se apega a essa promessa, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir inimigo, vai vir tribulação, mas o Senhor vai te livrar de todas as tribulações. No meio das tribulações, Deus vai te livrar, vai te animar, vai te dar força para que quando alguém soprar uma ideia do diabo, lançar uma seta na sua mente, você não retroceda, você não vai voltar atrás, porque você sabe que aquele
dia é o invencível. Jesus Cristo já venceu Satanás e a igreja também. É uma questão apenas de quê? De permanência, de obediência. Deus anima a gente. Tem dia que a gente está desanimado. Estava conversando com o irmão Flávio aqui. Tem dia que a gente está desanimado na vida. A pessoa que fala que não está mentindo. Mas nós não podemos também nos entregar. Estávamos conversando ao desânimo. Porque quem que lança desânimo na obra? Nós temos o desânimo da carne, sim, temos que vigiar com ele. Mas quem que lança desânimo? Quem que estava tentando desanimar a reconstrução de Jerusalém? Quem estava por trás da obra da não reconstrução? Quem, irmão Deus? Diabo. E quem estava por trás da obra de reconstrução? Deus. E quem prevaleceu? Deus. E quem prevalece na vida do cristão, se o cristão se desviar? Deus, o projeto de Deus. Não tem para o diabo. Pastor, mas o fulano tombou. Enfim, aí é uma questão pessoal. O propósito de Deus não depende de uma pessoa ou de um grupo. Ele é infalível. Amém? Isso aí nós temos que ter na nossa memória. Amém. O projeto de Deus, ele é infalível, não vai falhar. Por isso que nós temos que nos apegar, porque nós estamos nos apegando a um projeto eterno. Certo? E outra coisa para encerrar, porque o culto já vai se findando, capítulo 8, vamos ver só um versículo só, o 11, o 31, melhor dizendo, encerrados. Capítulo 8 de Esdras, verso 31. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Eita, por que eles foram livrados dos inimigos? Das mãos dos inimigos e daqueles que armavam ciladas para eles, por causa da boa mão do Senhor. Amém. Olha só, então quem que era o segurança deles em última análise? Deus. Quem que era ali o guarda-costas deles? Deus. Essa é a questão. Por isso que eles conseguiram fazer essa obra. Quem sou eu para falar? Eu vou conseguir. Não. Senhor, tem misericórdia de mim e guia-me para que eu consiga também êxito nessa jornada e o teu nome seja glorificado na terra. Amém. Então você e eu, nós não vamos conseguir nada se nós não confiarmos totalmente em Deus. Porque se você confia totalmente em Deus, no dia que você perdeu o controle, às vezes quase que total, como acontece às vezes, né? Se você está com o Senhor, no momento que você estiver correndo um risco ali, em que o propósito de Deus vai ser comprometido, Deus vai agir ao seu favor. Amém. Se a pessoa, o que foi falado no princípio do culto, qual é o segredo? Saber pregar bem é o segredo? Não. Saber cantar bem é o segredo? Saber tocar bem é o segredo? Qual é o segredo então? Você mesmo falou, obediência. Obediência. Se você obedecer e temer, você vai prevalecer. Porque temer a Deus é sinônimo de prevalecer. Você vai lutar e vai vencer. Porque você teme a Deus. Aí penso eu, de acordo com alguns versículos da Bíblia, trechos, né? Que Deus vai olhar lá de cima no dia que você estiver já quase não aguentando mais, mas não, agora eu vou manter o meu servo de pé, porque ele me obedeceu, eu vou abençoar. Que coisa boa isso, né? Nós merecemos alguma coisa, meu Flávio? Gelson? De nós mesmos? Tem dia que eu olho para mim e falo, Pai, só Deus mesmo, né? Para escolher um miserável na cara como eu, mas glória a Deus pela misericórdia dele, que se renova na nossa vida. Então nunca pense você, eu, nós, que vamos prevalecer por qualquer outra coisa que não seja a vontade de Deus, a direção de Deus. Deus dá direção. Pastor, às vezes, ou sempre
está vendo alguma coisa? Às vezes eu olho e não vejo nada. Não vejo nada. Mas a Bíblia fala que nós temos que andar por fé e não por vista. Está difícil, pastor? Bastante. Às vezes parece impossível, às vezes parece. O inimigo sempre vai estar se levantando. Isso é novidade? Sempre vai estar se levantando. Sempre levantado contra a nossa vida. Isso é novidade? Nós vamos ter muitos motivos para nós sairmos do propósito de Deus. Não vamos? Mas qual que deve ser a nossa atitude como igreja? Prevalecer. Lutarmos. Você vai ver, quando você lê o livro de Neemias, você vai ver os inimigos ali tentando parar a obra de todo jeito. Ameaça de morte, planejando e tudo mais. Mas eles estavam determinados. E no final daquilo, todos tiveram que reconhecer que Deus era com eles. Até os inimigos, às vezes, Deus não destrói eles imediatamente, não. Deus os preserva. Sabe para quê? Para que eles, depois de muitas provas, muitas tribulações, vejam o que Deus fez na sua vida, na nossa vida, e glorifiquem a Deus que está nos céus, porque quando Deus faz uma obra, até o ímpio fala: quem estava na vida deles é Deus. Deus está com eles, porque essa obra só aconteceu pelo Deus deles. Eles já estavam fracassados, eles já estavam praticamente falidos, eles já estavam sem força, eles já não tinham mais condições. Mas quando acabou a condição humana deles, Deus se levantou a favor deles e deu a vitória a eles, e vai dar a vitória a nós também. Então é só nós não voltarmos atrás, é só nós não darmos ouvidos para Satanás. Se o diabo está soprando na sua mente, nos seus ouvidos uma coisa, você deve repreender em nome de Jesus e falar: Senhor, eu estou ouvindo palavras de derrota, mas eu fico com a palavra de vitória, que é a palavra de Deus que o Senhor me deu, porque sob a tua palavra eu vou lançar as redes, eu vou fazer a obra, e o Senhor vai me prosperar, e os inimigos vão ter que ver e reconhecer que o Senhor é Deus. Quem acusou, quem fez chacota, quem fez conversa, vai ter que entender que o Senhor é Deus na nossa vida. Aleluia. Então o sofrimento é o que para nós? É para que Deus seja, por meio do nosso sofrimento, da nossa aprovação, exaltado lá no final. Irmãos, eu vou encerrar. O meu irmão está para mudar para a Zona Sul. Eu nunca imaginava uma coisa dessa, está falando aqui. É estranhei. Eu sempre orava, né? Mas achava na mão de Deus. Eu não conversava essas coisas com ele, não. E eu só sei que parece que está acontecendo um movimento aí. Não é certo, não. Mas pelo que eu estou vendo, parece que já está 90% do ano vai vir. Sabe aquele sonho que o irmão dele falou comigo? Que viu um clarão lá e... Não lembra, né? Sim. Guarda aqui no coração dele, irmão. Que se o irmão guardar e crer, Deus vai estar fazendo, tá? Avivamento aquilo ali. E não foi só para o irmão, não. Foi para a família do irmão também. Guarda aquilo. Quando Deus dá uma coisa a alguém, meu irmão, quem tem que perseguir aquilo ali na fé e continuar buscando em oração é a pessoa. Deus mostra, mas aí vai depender do meu comportamento. O sonho é de bênção, mas haverá o quê? Problemas, levantes. Mas persevera que a boa mão de Deus vai te dar o cumprimento desse sonho. Se coloca sobre seus pés. Irmãos, ore uns pelos outros. Tal coisa que você está indo aqui, acho que nessa altura. Nós precisamos de quem para vencermos como igreja? Ou para permanecer? Porque a vitória é permanecer. A vitória não é uma vitória gloriosa triunfante sobre não. Nós precisamos de quê? Para nós permanecermos como igreja. Perseverarmos. De relacionamento. E na comunidade. Isso. Então, vamos, se esforce para estar na igreja. Eu conto com, não falamos hoje assim, porque a pessoa pode vir por enquanto, né? Mas, né? Daqui a pouco Deus vira também a situação, de repente vai poder vir. Se a igreja tivesse condições, eu trazia ele todo dia, só que a gente faz o que dá.
Que eu aprendi uma coisa comigo, é melhor você fazer o que dá, você não fazer nada, né? Eu acho que é isso aí. Então, venho, irmã Jéssica, gostei muito do seu testemunho, principalmente você, né, ali priorizou a igreja, continue priorizando, vem à igreja mesmo, o irmão Gelson, irmã Flávia, irmão Lucas. Por quê? Porque a igreja somos Nós somos ou somos? somos do plural. O irmão Gelson é igreja no trabalho dele, o irmão Lucas também. Porém, isso não isenta, nós somos o representante da igreja onde nós Estivemos. exatamente, porém, nós precisamos estar também ligados. Então, eu conto com vocês, e por meio desse grupo aqui, e de outras pessoas também, mas falando para esse grupo que veio hoje, é por meio desse grupo que Deus vai trazer novas pessoas. Amém. Está bem? Através do seu testemunho. Não preocupe em trazer pessoa para a igreja, naquela missão lá, tem que levar que a igreja está. Não, calma. Preocupe em trabalhar com a obra. Precisou, pastor, endereço esse aqui, já passei o nosso, só pode ir lá. Liga e combina. Estou à disposição. Nós temos que trabalhar incansavelmente, porque o diabo trabalha incansavelmente com afinco para que as pessoas que venham não permaneçam, não fiquem. Então nós temos que trabalhar também unidos para que nós permaneçamos. E comecemos a ver pessoas virem para a igreja e ficarem na igreja. Vir, Deus traz ou não traz? Sim. Ele usa o Flávio, usa qualquer pessoa que queira, como ele usou. Mas para a pessoa permanecer, tem que continuar o trabalho da igreja. Entendeu? Aí, de repente, alguém fala assim: não foi Deus que trouxe, não, porque não ficou. Não, às vezes é Deus que trouxe. Mas para ficar também tem que vigiar. Né? Até nós que estamos aqui, nós temos que vigiar. A pessoa não pode pensar, não. Se eu sair da igreja, não tem problema, não. É isso, pelo amor de Deus, não pode pensar isso. Se eu não for na igreja, a pessoa pode ir, não vai, não tem problema. Tudo tem problema para Deus. Então, partilhe a sua consciência. Não deixe a igreja na mão. Que a igreja é de quem? Faça assim com suas mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes, ausentes, abençoe com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação do Espírito Santo. Leve a todos para os seus lares, ó Pai, na consolação, no ânimo e no encorajamento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas do Deus,